que acontece quando você para de fumar? Sabe, galera, eu lutei contra o vício por 20 anos, velho. 20 anos. Assim, não lutei contra o vício, né? Eu fui viciado por 20 anos. Eu não considero que eu realmente parei, eu acho que eu tô num processo, eu tô bem confiante. Eu não falo mais que eu tô tentando parar nem nada, eu falo que parei porque para ajudar no meu psicológico. Mas eu fui usuário tanto de cigarro quanto erva por 20 anos, velho. Pouco mais de 20 anos para ser exato. Eu comecei por volta dos meus 16, eu tô com 36 e pelo menos nos últimos 5 anos eu por diversas vezes falei, não, agora eu vou parar. Na verdade, quando meu filho mais velho nasceu, o Benjamin, 10 anos atrás, eu falei, não, bom, vou pôr um ponto final nisso, vou ser pai agora. E não passou da primeira semana. Depois quando meu segundo filho nasceu também, quando os gêmeos nasceram também. E então, por volta de, não vou falar 10 anos, mas pelo menos nos últimos 5 anos, eu realmente estava decidido que ia parar, mas nunca tive a força de vontade para parar. Eu não soube ser um usuário recreativo da parada, então eu era muito dependente, principalmente da erva, né? Eu tudo que eu ia fazer precisava fumar. Se eu fosse num restaurante com a minha esposa, se eu fosse numa festa de família, se eu fosse para qualquer coisa e até para trabalhar, fumava antes de trabalhar, fumava durante o horário de trabalho. Eu realmente passava de todo e qualquer limite, tá ligado? Cigarro o dia inteiro, muito cigarro mesmo, e sempre escondido ia lá e fumava também as outras coisas, né? E eu comecei a perceber que, pô, além de não estar me fazendo bem, estava me deixando muito ansioso, porque eu já não esperava nem mais a parada acabar pra já me dar essa ansiedade. Quando eu sabia que tava assim, pô, só tenho mais um em casa, já começava a ficar na neurose, já, pô, preciso buscar, preciso buscar. E, pô, eu moro na Inglaterra hoje e aqui é um pouco mais facilitada a situação. Então eu sempre, pô, antes mesmo de acabar já tava lá, buscando mais, né? E então essa ânsia, essa parada de ficar ansioso mesmo com isso, começou a me deixar muito incomodado com essa situação. Então, o panorama era esse. Eu, pai de 4 filhos, hoje o Mateu não está entre nós, né? Mas eu, na época eu estava com uns 4 filhos, foi a hora que eu falei assim, não, preciso parar com isso. Ainda demorou um tempo, mas nesse começo de ano, em março, eu resolvi pôr um ponto final. Numa sexta-feira chuvosa, eu estava fumando um cigarro no trabalho, e eu falei, não, vai ser agora. Então eu amassei meu cigarro, joguei tudo fora, cheguei em casa, peguei todo o meu kit de chavador, seda, tudo que eu tinha, né? Dessas paradas também catei, já joguei tudo no lixo, joguei no lixo fora de casa para não ter nem a chance de depois da madrugada ir atrás. E foi libertador, mano. Foi libertador mesmo, assim, o momento que eu joguei tudo fora, tá ligado? Eu já tinha feito isso outras vezes, mas sempre no dia seguinte voltava tudo de novo, ia comprar mais, ia buscar mais e voltava pra esse ciclo. E esse ano, velho, desde o começo do ano eu decidi que ia mudar, tá ligado? Eu, por ter perdido meu filho, entrei numa depressão muito grande, fiquei muito triste por alguns meses e eu vi que eu precisava pôr um ponto final em algumas coisas. Eu já li muito sobre isso e realmente, quando a gente passa por um trauma muito grande, uma situação dessa de perda, ou às vezes um término de relacionamento, alguma situação traumática, às vezes ajuda muito nessa situação, de você realmente pôr um basta naquilo que te incomoda, né, na verdade. Porque, na verdade, todo mundo tem pontos que te incomoda, mas você tá naquele hábito, aquele ciclo vicioso que você não consegue romper. E às vezes esses traumas vêm e acabam despertando a gente, dando mais valor para alguns aspectos da vida que a gente não dá tanto valor no dia a dia quando tá na correria. Então o panorama era esse. O cara totalmente dependente. Eu, graças a Deus, sempre fui responsável, então por mais que eu fumasse, fazia minhas paradas, eu nunca deixei faltar nada em casa, nunca fui uma pessoa de misturar essas duas coisas, sempre fiz questão de sair da frente da minha família e fazendo um canto escondido, que também não achava legal, mas era isso que eu tinha que fazer. Minha mãe, desde a adolescência, sabia que eu já fumava também, mas também sempre fui um cara trabalhador, sempre honrei com as minhas responsabilidades, então meio que o pessoal fala, não, pô, ele fuma, mas é um cara responsável, é um cara trabalhador, que
E assim, velho, deixar bem claro aqui uma coisa, eu não tô querendo incentivar ninguém a parar, não tô querendo falar pra você, você tem que parar. Acho que cada um faz aquilo que quer da vida, não sou nada pra julgar a vida de ninguém, mas eu sei que tem muita gente que tá buscando isso, que tá buscando uma melhora de vida, e às vezes a melhora de vida passa por largar alguns vícios, tá ligado? E no meu caso era isso. Então, eu era um cara totalmente dependente da parada pra tudo. Eu não conseguia, eu achava que eu não ia conseguir comer se eu não fumasse, eu não ia conseguir ir no banheiro se eu não fumasse, tá ligado? Eu tinha essa neurose. E aí começava a inventar várias desculpas, né? Ah, não, porque me ajuda na dor das costas, me ajuda com a minha ansiedade, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E na verdade, era só eu mesmo, no meu viés ali de confirmação, falando: não, você fuma por conta disso, você fuma por causa daquilo. E depois da perda do meu filho, acho que isso se intensificou. Então eu tava triste, tava num momento mal e meio que descontava, buscando alguma alegria, alguma coisa no uso das paradas, tá ligado? E eu falei, não, vou pôr um final nisso, tá ligado? E acho que foi no dia 24 de março, como eu falei, era uma sexta-feira, e eu falei, não, acabou. Hoje vai ser o último dia, eu vou jogar tudo fora. Nessa época, acho que faziam 3 dias que eu tava começando a postar umas paradas no Instagram, eu já tinha começado há uma semana a correr. Então acho que foi uma coisa encaminhando com a outra para que eu chegasse nesse momento de decisão e falar, não, vou pôr um basta nessa parada. E assim, velho, é difícil. É difícil pra caramba. Eu nos primeiros dias realmente ficava piradão assim, ficava um pouco mais irritado do que o normal. Por diversas vezes eu tive que sair de casa, porque, pô, 3 crianças pequenas em casa. Criança faz barulho, criança brinca, corre, derruba as coisas e tal. E eu tava vendo que eu tava uma tensão maior, tá ligado? Qualquer coisa me tirava do sério, me tirava do eixo. E por diversas vezes eu me retirei de casa, fui pro carro ali, cara, porque já aconteceu de outras vezes que eu tentei parar, minha esposa mesmo virar pra mim e falar assim, pô, mano, tá ligado? Tipo, se for pra você ficar assim, eu prefiro você fumando do que você nessa raiva com as crianças, nessa grosseria, porque eu realmente fiquei um cara assim, mano, totalmente seco, muito irritado, grosso muitas vezes. E aí eu comecei, não, velho, não vou deixar essa parada me abalar. E eu acho que ela não falava isso querendo que eu voltasse, tá ligado? Ela só queria que eu prestasse atenção nas minhas atitudes e que usasse isso como, pô, você parou pra isso, o que que adianta, né? A gente não quer uma pessoa desse jeito em casa. E foi um momento muito difícil, mano. Então, se você aí hoje busca, se prepare, porque realmente a primeira semana, principalmente, é a mais difícil. E como eu já tinha tentado algumas outras vezes, eu sabia que eu não ia poder ter a mesma rotina que eu sempre tive, tentando tirar esses hábitos, porque a parte mais difícil do processo, mano, é realmente, por exemplo, você foi trabalhar, fez toda a sua correria, na hora que você chega em casa, ali naquele momento de ócio, naquele momento de que você não tem muita coisa pra fazer, é a hora que, mano, sua cabeça começa. Pum. Porque você estava habituado de sempre nesses momentos tá preenchendo com alguma coisa, né? E eu, no caso, era substância. E eu percebia que toda vez que chegava 9, 10 da noite, tava tudo quieto, já as crianças dormindo, eu ali vendo uma TV começava, pô, vai lá buscar, vai fumar, vai fumar, vai fumar. E era nessas horas que tinha que ser certeiro. Então, mano, eu me ajoelhava, rezava pra Deus, eu pedia força, eu comecei na época eu não tava lendo, hoje eu já comecei a ler muito mais do que antes, mas colocava um podcast, uma parada para tentar distrair minha mente. Às vezes ia direto pra cama tentar dormir, fechava o olho ali, forçava até dormir. E assim, a primeira semana foi muito, muito, muito difícil. Eu já tava correndo, então no dia que era de corrida eu já saía, dava um gás ali pra suar mesmo, ficar exausto, chegar em casa, tomar um banho, deitar. Mas mesmo assim, velho, essa primeira semana foi muito difícil. Tem que ter muito, assim, não digo força de vontade, porque a vontade você tem, tá ligado? Mas é a cabeça no lugar e conhecimento de seu, tá ligado? Se conhecer. Você perceber que, pô, eu tô querendo isso porque eu tô fazendo isso, tá ligado? Então eu tô no ócio, se eu não ocupar minha mente, vai vir essa vontade maluca, vai vir esse desejo e vai te consumir. Então, ocupar a mente, velho. Ocupar a mente, tentar fazer alguma coisa, se for o esporte, se for alguma parada aí nos dias que eu não tava correndo, pegava a bike, ia dar um rolê de bike também pra suar, pra
espairecer a cabeça, para tentar me desvincular desse pensamento que era muito repetitivo na minha mente, tá ligado? De querer, de querer, de querer, de falar assim, pô, por que você tá fazendo isso? Vai lá, fuma hoje, amanhã você para de novo, não vai fazer você voltar, já tá 4 dias sem fumar, já... Mó ilusão, porque eu tenho certeza que se eu tivesse deixado cair nessas primeiras tentações, seria muito provável que eu voltasse à tona com o vício. E basicamente, na segunda semana as coisas começaram a ficar muito melhor, muito mais fácil. Eu comecei a reparar mais nesses pensamentos que vinham, dessa vontade, essa angústia que vinha, já percebia que era, pô, não, você tem que ocupar sua mente. Então ia procurar alguma coisa pra fazer, às vezes sentava com meu filho mais velho para jogar um videogame, ocupar a mente. Então, se você tá nessa busca, mano, fique sabendo, a primeira semana vai ser muito difícil. Você tem que ter algumas coisas, algumas opções para você não ter esse gatilho de ficar ocioso, porque a vontade vai vir fulminante, velho. É difícil, mas não é impossível. Pô, depois que eu comecei a postar, então postei tudo, postei eu jogando o cigarro fora, postei todos esses dilemas que eu passava, todas essas tentações que me vinham, eu fiz o meu Instagram lá um diário dessa parada. Então, o que eu comecei a fazer? Toda hora que vinha esses pensamentos, falei, não, vou postar um bagulho. Tipo, descarregava mesmo, mano. E foi tão maluco, porque eu sempre tive muita vergonha, tive muita, assim, receio de postar as paradas lá. Eu tenho minha página no Instagram, meu perfil fazem 12 anos. Eu acho que eu tinha, tipo, 3 reels. Em 12 anos eu postei 3 reels, tá ligado? 15 fotos e 3 reels. Muito pouco mesmo. Consumia muito. Eu até tô tentando me diminuir o consumo, mas eu postava muito, eu consumia muito, postava muito pouco. Então eu arrumei ferramentas, mano, na verdade, tá ligado? Eu comecei a correr, comecei a me dedicar mais à criação de conteúdo, seja para onde for, eu criar pro TikTok, pro Instagram. Eu arrumei ferramentas que pudessem suprir esse momento do ócio, tá ligado? Então, pô, e aí vem várias críticas, tá ligado? Ah, pô, agora virou influencer, o que você quer? Tá postando, né? Na internet e fora dela. E eu tava tão focado, mano, na parada de o cigarro, e começou a me fazer tão bem isso aí que eu, mano, não ligava mais, tá ligado? O pessoal podia falar o que quiser. Eu tava tão na missão de parar de fumar e usando isso como ferramenta que eu falei, não importa. Eu vou descarregar essa minha angústia, isso aqui em algum lugar, seja na corrida, seja na criação de conteúdo, mas eu vou me desvincular desse vício, tá ligado? E foi tiro e queda, mano. Hoje tô completando 2 meses. Eu de verdade, mano, não penso quase mais em fumar, não tenho mais essa vontade maluca e, mano, minha vida mudou muito. Mudou muito mesmo, velho. Eu acho que já faziam anos que eu não sonhava, tá ligado? Você deita, dormia, mano, era aquele apagão. De capotar, de só acordar no outro dia e nada. Hoje eu percebo que eu já voltei a sonhar, mano. Então, direto eu sonho, lembro do sonho, pesadelo, e eu acho muito louco, porque eu fiquei anos, mano, praticamente quase 20 anos sem sonhar. Não sei se isso acontece com você, mas comigo era batata. E muitas pessoas que eu conversei depois disso também falou que, mano, não sonha mesmo. Muitas sonham, mas eu sei que. Não sei neurologicamente o que acontece, mas eu tinha perdido essa habilidade de sonhar, mano. Então eu comecei a sonhar de novo. E, mano, parece que assim. Tinha meio que uma fog, tá ligado? Uma neblina assim nos seus olhos, que eu não enxergava as coisas direito. Então agora. Mano, às vezes tô passando na rua, eu vejo uma paisagem, eu comecei a reparar muito mais nas coisas, ser muito grato tudo pela minha vida, tá ligado? Então isso é uma coisa também que voltou. Eu já, por muito fumar, tava um cara mais recluso, um cara que não queria sair de casa. Eu sentia que minha bateria social já não durava muito, então eu ia pra uma festa, alguma coisa, dava certo horário, eu já, mano, começava a ficar, puta, entediado, já queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora. Às vezes minha esposa, as crianças se divertindo, eu lá querendo ir embora, porque queria fumar, tá ligado? Era já meu organismo falando, nossa, tem que voltar pra casa, precisa fazer suas coisas. Olha que vacilo, mano. Então eu percebi que eu comecei a ser um cara muito mais sociável, um cara que tem muito mais disposição pra fazer as coisas, tá ligado? Até pra sair de casa mesmo, mano. Eu, pô, na época que eu fumava, eu sempre tive vontade de precisar me exercitar. Fiquei 20 anos aqui na Inglaterra, ou fiquei 10 anos aqui na Inglaterra, mas, mano, sem me exercitar em nada. Só vendo minha saúde cada vez ficando pior, tá ligado? Então, hoje eu quero muito mais sair pra aproveitar a vida e vejo a vida de outros olhos. Eu não sei se isso tem interferência direta com o uso das substâncias, mas, mano,
Isso foi uma coisa que mudou nitidamente. Sou um cara muito mais sociável, um cara que tem muito mais vontade de sair, com muito mais disposição, tá ligado? Pra vida. E hoje eu começo a colher os frutos. Então, mano, parece que até minha memória, minha concentração pras coisas, tá ligado? Isso mudou de uma forma assim que eu nem pensei que eu era possível de voltar a isso. Saúde física, velho. Eu lembro de jogar bola com meus filhos, dois piquezinhos que eu dava, já ficava morto, ofegante pra caramba, dificuldade pra respirar, sabe? Tudo. Mano, hoje eu tô muito melhor. Então, aos poucos eu vejo meu corpo voltando a meio ser mais saudável. Então, cara, é a primeira fase ali. Vamos dizer assim, a primeira semana é difícil pra caramba, a segunda semana é difícil, a terceira já começa a ficar muito mais moderada. E depois da quarta semana, quinta semana, velho, é muito mais fácil. Hoje, realmente, com 2 meses, eu acho que eu tô muito tranquilo em relação a isso. Já tive do lado de pessoas fumando, já vi de tudo, tive a oportunidade de fumar e hoje eu consigo me controlar e falar, não, isso não é pra mim, não é o que eu quero, tá ligado? Eu acabei mudando muito mais coisas nesse tempo. Então eu voltei a me alimentar melhor. Eu, por opção, parei de beber. Não sinto mais vontade de beber assim. E não era de beber muito não, de tomar uma cervejinha mesmo. Não tenho mais não perdi essa vontade. Eu tô gostando pra caramba de ficar sóbrio, tá ligado? Então hoje eu posso falar que, mano, só me trouxe motivo de orgulho, tá ligado? Da minha esposa mesmo, tipo, tá no trabalho, ela pegar uma camiseta suja a mim e falar assim, puta, acabei de pegar sua camiseta, mano, como é diferente, porque, mano, minhas roupas fediam. Cigarro, tá ligado? A erva mesmo. Eu fumava muito na minha garagem. Então a minha garagem, mano, você entrava, era aquele fedozão, tá ligado? Qualquer coisa que alguém precisava guardar. Às vezes meu filho queria pegar um brinquedo, alguma coisa que tá guardada. Eu evitava deixar eles entrar porque sabia que tinha um cheiro muito forte. Então é libertador, mano. É libertador. Não sei qual que é a sua situação, mas se você é pai de família, a gente procura esconder isso porque a gente esconde porque sabe que não é certo, né? E hoje eu vejo que eu tô num caminho, tá ligado? Mas a conclusão desse vídeo é isso, velho. É falar pra você que é possível. Mostrar pra você que, ó, eu era totalmente independente. Eu realmente achei que não tinha mais jeito, que ia ser aqueles velhos coroa que fuma. E também não via nada errado nisso, mas eu vi que não é pra mim. Que a vida queria muito mais de mim, tá ligado? Do que só isso. E eu vejo que eu tô progredindo cada dia mais, mano. É, tendo mais força pra quebrar outros hábitos que eu não gosto e vendo que eu sou capaz de muita coisa. Eu postei um vídeo sobre autoestima esses tempos falando que a autoestima eu achava que era uma coisa de se olhar no espelho e se achar bonito, tá ligado? Sei lá. Mas eu vejo que hoje a autoestima é você ter controle sobre você. A partir do momento que eu parei de fumar, que eu vi que eu não preciso de nenhuma coisa pra poder ser quem eu sou, não preciso me esconder, eu me senti um cara muito mais apto a fazer o que eu quiser, tá ligado? De me expor, de ser quem eu sou sem medo nenhum. Eu acho que às vezes isso é uma parada, uma máscara que você põe porque você tem alguma coisa pra esconder, tá ligado? E não é assim, mano, tá ligado? A vida tá aí pra gente ser vivida, a vida tá aí pra gente aproveitar ela. E eu vejo que isso aí, mano, meio que pra mim não tava mais fazendo sentido. Então é isso, 2 meses sem fumar, tô muito bem. Tanto que eu tô aqui voltando com esse canal, querendo postar todos os dias desse mês. E eu tô no caminho, velho. Esse é só o segundo vídeo. Quis expor um pouco dessa parte minha aí, dessas mudanças de hábito. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o que mais me ajudou. Eu tenho escrevido num caderno aqui praticamente todos os dias desde que começou o ano. E eu, antes de parar de fumar, nesses 3 primeiros meses do mês, eu escrevi mais de 30 vezes que eu queria parar de fumar, tá ligado? Eu relia e falava assim, puta, quando será que eu vou conseguir? E hoje eu vejo fazem 2 meses que eu tô limpo e tô me sentindo muito bem. E tomara que você, se você encontrar esse vídeo, quero te falar que você tem força, mano. Que você não depende dessa parada, que nosso cérebro realmente se habitua a isso, ele vai pedir mais pra você, mas que você levantar as mãos pro céu. Eu sou um cara que acredita muito em Deus, mas se você não acredita, se for um universo que você acredite, mano, se apega a isso, que eu tenho certeza que você tem a força que precisa pra parar. Fechou? Vou ficando por aqui e amanhã tem mais, rapaziada. Volta aí, esse é só o começo dessa jornada. Se inscreve no canal pra acompanhar, que eu vou estar por aqui pra te apoiar, pra poder te dar uma força e te passar um pouco da minha experiência e tentar ajudar alguém com essa ideia.
Fechou? É nóis, vambora.